Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, virgem e doutora da Igreja. Com alegria mesmo. Todo mundo sabe a devoção que eu tenho para com Santa Teresinha e a importância dela na minha vida espiritual, mas eu gostaria de partilhar com você e fazer com que você enxergue a importância desta grande doutora da Igreja para os tempos modernos, né, que vai para além da devoção subjetiva, dos meus gostos pessoais. Veja só, por que é que esta menina que viveu no século XIX, que morreu em 1897, no dia de ontem, ou seja, no dia 30 de setembro, por que é que esta menina, que viveu somente 24 anos de idade, é doutora da Igreja? O que acontece é o seguinte. Primeiro, o milagre. O milagre consiste no fato de que Santa Teresinha viveu numa França, numa igreja totalmente contaminada de jansenismo. E o que é o jansenismo? O jansenismo era uma heresia onde, na verdade, os jansenistas eram bispos, padres e leigos católicos que, no fundo, não eram católicos, eles eram calvinistas, viviam uma vida de católicos, celebravam missas, sacramentos, tudo, mas eles tinham uma cabeça que não era católica. E essa cabeça consiste no seguinte, né? Deus criou a humanidade e a maior parte das pessoas é massa damnata, é gente que foi criada por Deus para ser condenada ao inferno. Este é o grande erro do jansenismo. O jansenismo crê que Deus criou pessoas para o inferno. O que acontece é o seguinte, é que a verdade católica, a verdade do Evangelho, é que Deus, na sua infinita bondade, quer que todos os homens sejam salvos. E Deus não criou ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno em grande ou em pequeno número, porque aqui o problema não é a quantidade de pessoas, né? Por culpa própria. Mas Deus, na sua bondade, né, não tem limites naqueles atos de amor e de misericórdia que Ele realiza para nos salvar, para vir ao nosso encontro. Ora, o que é que acontecia? O que acontece é que na França daquela época, as pessoas, exatamente porque tinham essa mentalidade de que são pouquíssimos os que são salvos e que Deus, no fundo, criou a maior parte das pessoas para irem para o inferno, é que as pessoas cometiam o pecado do desespero. As pessoas paravam de confiar no Deus que nos auxilia, no Deus que nos ajuda, no Deus que quer nos dar todos os meios misericordiosíssimos e bondosíssimos para nos salvar. Isso faz com que a pessoa ou desanime de vez e se desespere, ou então faz com que uns poucos cresçam na soberba e achem que conseguirão eles mesmos ter as forças para alcançar a salvação, porque eles fazem parte, né, da pequena raça de eleitos e que têm as virtudes suficientes para serem salvos. Então vejam que situação triste era da igreja na época de Santa Teresinha. É uma convicção geral de que vai ser todo mundo condenado, desiste, esquece, né, arquiva a ideia, ou então um pequeno grupinho de soberbos que achava que tinha todas as virtudes por suas próprias contas para chegar ao céu. Bom, isso é a anulação do Evangelho. Hoje, a nossa situação da igreja é o contrário.
não é? Mas a nulidade, a anulação do evangelho não deixa de ser menor. Ou seja, ao contrário da época de Teresinha, nós temos uma multidão de gente que acha que vai ser salvo de boa, né? Não precisa nem pedalar, a bicicleta já vai direto para o céu sozinha. E que você vai ser salvo sem precisar fazer nada. Enquanto o pecado da época de Teresinha era o desespero, o pecado da nossa época é o pecado da presunção. Ambas as coisas anulam a misericórdia divina. Ambas as coisas anulam o fato de que Deus quer que nós nos entreguemos a Ele para que Ele molde a nossa vida, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro. Onde é que está? Olha a visão cristã correta da salvação e, por consequência, da santidade. É que Deus quer fazer em nós e nós temos que parar de atrapalhar Deus. Deus quer nos moldar como um oleiro molda o barro, né? Então, esta docilidade de se deixar conduzir por Deus. Como na dança de salão, por exemplo, a bailarina se deixa conduzir pelo bailarino. Na dança de salão, o homem conduz e a mulher tem toda aquela docilidade de se deixar conduzir. Todas essas são comparações. O oleiro, a dança de salão. Mas a comparação que verdadeiramente, né, foi a comparação usada de forma genial por Santa Teresinha é da criança que confia no Pai. Essa confiança ilimitada para se deixar conduzir por Deus. Deus é sábio. Deus é bom. Deus é poderoso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Me jogar nos braços dele. Porque se eu não entendo as coisas, ele é sábio, eu não preciso entender. Eu confio que ele está enxergando. A atitude da criança, não é que ela não precisa ter o controle intelectual de tudo que está acontecendo. E aqui está o erro, tanto do século XIX jansenista de Santa Teresinha, como do século XXI nosso, laxista. Nós, na nossa inteligência humana, achamos que temos o controle da situação. Nós sabemos direitinho o que está acontecendo. No século XIX, o pessoal achava direitinho o que estava acontecendo, que todo mundo ia para o inferno. No século XXI, todo mundo acha que está acontecendo, porque vai todo mundo para o céu, não tem dúvida nenhuma. E, no entanto, nós temos que dobrar a nossa inteligência diante de Deus e entender o seguinte: Deus, bondade infinita, quer nos levar para o céu. Mas, embora isso seja uma ação divina, eu preciso colaborar com Ele e me entregar confiando nele. Eu tenho que estar disposto a mudar minhas opiniões. Eu preciso estar disposto, inclusive, a não entender plenamente quais são os caminhos pelos quais Ele está me guiando. E como uma criança, me jogar nos braços dele, porque Ele é bom, porque eu confio, eu sou amado. Então, se Deus me pede as coisas, eu vou deixar com generosidade que Ele vá me moldando, que Ele vá fazendo, não é? Os desesperados do século XIX de Santa Teresinha não deixavam Deus moldá-los, porque não tinham esperança de salvação. Os presunçosos do século XXI, que é o nosso século, não deixam Deus nos moldar. Por quê? Porque não precisa mudar nada, a gente já está salvo. As duas coisas são falta de docilidade, porque nós precisamos nos deixar incomodar por Deus, como uma criança que se deixa educar pelo Pai.
Vamos, então, tomar a mão de Deus como uma criancinha que confia e ouvir o que nosso bom Pai celeste, sábio, bom e poderoso quer nos indicar. Esse caminho nos indica o caminho da infância espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus. Se você quer saber mais coisas a respeito de Santa Teresinha, eu tenho no site padrepauloricardo.org um curso sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Chama-se O Segredo de Teresinha. Procure lá, né? E você vai poder se aprofundar neste caminho extraordinário de santidade dessa grande doutora da Igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.